eu apareci aqui, hein? Tinha gente que estava achando que não ia ter aula de geografia, que ia ficar vendo só o Charlesinho aqui para poder ficar brincando com vocês aí nesse período de quarentena. Tá todo mundo enganado, hein, meu? Vai ter aula de geografia sim, tá? Vai ter uma daquelas aulas, inclusive, que causa uma comoção generalizada, tá? Que é aquela aula que trata sobre geologia. É ou não é, Charles? Vocês não entendem a língua dele, só eu que entendo, mas ele está falando que sim, tá bom? Bem, turma, aqui é o seguinte então, vamos lá com bastante dedicação, com bastante animação, porque é lógico, né, não tem como escapar, né, dessas discussões, elas são muito importantes aí para você que vai prestar o vestibular, tá? Bem, só para que você possa se organizar, pega seu material lá, Geografia 2, você sabe, professor Felipe, Apostila 2, Módulo 4, página 71. É isso mesmo que você está escutando, Apostila 2. Ufa, né? Acabamos aquela discussão lá de fuso horário, finalmente, tá? Tem um vídeo aí que também estou anexando aí, que traz a resolução das atividades aí de sala que ficaram faltando, que não deu tempo para a gente fazer, tá bom? Bom, vamos lá então. Animação, respirou fundo, animou? Charlie tá falando aqui, ó, eu estou super animado aqui, eu tô traduzindo ele, tá? Bem, vamos lá então, ó. Seguinte aí, pessoal. Título do módulo, se você tá abrindo aí na página 71, você deve estar vendo aí que é Geologia, 2 pontos, né? Tempo geológico e classificação das rochas, tá? Esse módulo nós vamos dividir em 2 principais etapas de discussão, tá? Uma que eu estou tentando construir hoje aqui com vocês, que a gente vai basicamente discutir essa ideia de tempo geológico, né? E um próximo vídeo em que a gente vai discutir a classificação das rochas, tá bom? Então vamos começar aqui pela essa ideia de tempo geológico. Bom, primeira observação que eu gostaria de fazer junto com vocês, que está sendo exposto aqui no primeiro tópico, que eu estou colocando com o nome aí de noções gerais, é a compreensão de que o nosso planeta ele tem um tempo aí que é calculado em aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos, tá? O planeta Terra tem aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos, tá? E assim, deve estar percebendo que é um tempo significativo, né? E como é muito tempo, evidentemente, a Terra durante esses bilhões de anos passou por grandes transformações, tal como ela continua passando, né? Às vezes a gente tem a impressão, quando a gente vai estudar os aspectos aí que envolvem geologia, né, que são aspectos estáticos e tal, mas na verdade eles não são. Eles sofrem um processo de transformação, claro que é mais vagaroso do que aqueles que estão associados às transformações humanas, mas sofrem processos de transformações, que estão associados sobretudo à dinâmica interna da Terra e externa, que é o que logo mais a gente vai estudar, se é que você já não está estudando aí com o professor Panella, né, eu acho, não sei, os agentes externos e agentes internos, né, que envolvem essa dinâmica de transformação, tá? Por que eu estou contando toda essa história? Porque, evidentemente, a Terra era completamente diferente do que ela é hoje há 4,5 bilhões de anos, há 2,5 bilhões de anos, há 250 milhões de anos, há 65 milhões de anos. Então, a gente tem momentos que marcam essas diferenças aí que se estabelece sob o ponto de vista cronológico com relação ao nosso planeta, tá? Então, toda vez que a gente fala de tempo geológico, a gente tem que estar entendendo que essa é uma divisão cronológica da evolução do planeta Terra com base no estudo de fósseis e de rochas. Isso é importante, hein? Com base em estudos de rochas e de fósseis, como você deve estar visualizando aí no item B que eu deixei separado aí para vocês, tá? Outro ponto importante, que de certa maneira eu já havia mencionado com vocês, né, é a condição da escala, né? A escala de tempo geológico é uma escala de tempo completamente diferente do tempo geológico, né? A escala de tempo geológico, melhor dizendo, me confundi, me atrapalhei, vou fazer tudo de novo, tá? A escala de tempo geológico é completamente diferente da escala de tempo humano. É isso que você tem que observar, tá? Quando a gente fala da escala de tempo geológico, a gente está falando aí de bilhões e às vezes até mesmo de milhões de anos, né? Então, quando a gente fala de seres humanos, a gente fala de décadas, a gente fala de séculos, né? O
Perceba aí que é uma diferença significativa. Essa também é uma outra observação aí que a gente tem que fazer, tá? Só para vocês terem uma ideia, se a gente fosse transformar a história da Terra num calendário, um ano, tá? Um ano. A vida, ela só ia surgir a partir do segundo mês de vida da Terra, tá? Vou dizer de novo, só para você entender, tá? Se a gente fosse transformar todos esses 4,5 bilhões de anos em 365 dias, a vida na Terra só ia surgir depois de 2 meses, tá? Só para vocês terem uma ideia. Para perceber como que as coisas elas são de fato vagarosas nesse ponto de transformação. E da escala de vida, né, o ser humano é considerado o último evento, né, a última coisa aí que vai acontecer dentro desse tempo aí geológico, tá bom? Então é isso que a gente tem que observar, tá? Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, sofre constantes processos de transformações, tá? Até hoje, inclusive. Essa transformação vai fazer com que a Terra seja dividida em momentos geológicos específicos, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, tá? Toda essa divisão cronológica ela é baseada em estudos que estão associados a fósseis e rochas, e tempo geológico e tempo humano são coisas distintas. Tranquilos? Beleza? Charles? Ok? Ok. Então vamos lá então, seguindo aqui, vamos lá. Eventos geológicos, tá? Vamos começar a conhecer então cada um dos momentos geológicos que eu estou tentando fazer referência aqui com vocês, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, quando a gente vai discutir a escala de tempo geológico, ou os eventos geológicos, é que eles podem ser divididos de diversas maneiras. Se você for pegar uma tabela geológica, por exemplo, você vai pegar uma tabela geológica mais ou menos assim, ó. Nem aqui, ó, essa daqui que eu tirei uma foto para tentar mostrar para vocês, tá? O que você vai perceber nela? Primeira coisa, a tabela geológica, ela vai começar, olha no cursor, tá? Do período mais recente e vai se dirigir até o mais antigo, ó. Mais antigo aqui, dá uma olhada no cursor, hein? 4,6 bilhões de anos, tá? Mais recente geologicamente, 1,5 milhão de anos, tá? Primeira coisa que você tem que observar, como interpretá-la, sob o ponto de vista cronológico, tá? Bom, a outra coisa é o seguinte, ó, ela é dividida primeiramente em éon, tá? O que é o éon? São grupos maiores de períodos, tá? De períodos e de eras. Bem, vamos lá, vai. Os momentos mais antigos da Terra envolvem aqui, ó, esses dois éons, o Arqueano e o Proterozoico, tá? Arqueano e Proterozoico. E aí depois, as eras que a gente chama de Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica fazem parte do éon Fanerozoico, tá bom? Que nem você deve estar observando aqui. Então, de novo, vamos lá, vai. Você vai olhar a tabela geológica, você vai encontrar 3 éons, tá? Você vai encontrar o Arqueano, Proterozoico, Fanerozoico, tá bom? Esses são os 3. O Arqueano e o Proterozoico são os mais antigos. Neles você não encontra nenhuma era e você não encontra nenhum período, tá? Já o Fanerozoico, ele é dividido nas eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. E cada uma das eras vai ser dividida em momentos menores, que são os chamados períodos, tá? Então a gente tem aqui os períodos aqui do Paleozoico, dá uma olhada aí, ó, Cambriano, né? Triássico, Jurássico, Quaternário e assim sucessivamente, tá? Depois eu vou chamar a atenção aí dos quais você precisa de fato conhecer, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria que a gente compreendesse é essa organização da tabela geológica, tá? Então, de novo, você tem 3 éons, tá? Arqueano, Proterozoico, Fanerozoico. O Arqueano e o Proterozoico não apresentam nem eras, nem períodos, tá? E o Fanerozoico, sim, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico e todos os períodos que compõem cada uma dessas eras, tá? Compreendeu isso? Aí a gente vai voltar lá para aquilo que a gente estava
sistematizando, tá? Então tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Arqueano é o momento mais antigo da Terra, tá? Ele é datado de aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos, tá? Então é assim, é basicamente o processo de formação da Terra. Então a Terra está deixando de ser uma espécie de bola de magma e está passando por um processo de solidificação de sua crosta. Quando você fala em solidificação da crosta terrestre, a gente está falando desse momento, tá? Arqueano, você ainda não tem o desenvolvimento de vida, tá? O que mais vai chamar a atenção de fato é essa solidificação da crosta terrestre, tá? Quando a gente chega no Proterozoico, aí sim você vai começar a observar a formação aí das primeiras formas de vida, aquelas mais simples possíveis, tá? Bem, a junção desses dois momentos, Arqueano e Proterozoico, pode ter o nome de Pré-Cambriano. Sim, existem alguns vestibulares que, em vez de utilizar o termo Arqueano e Proterozoico, vão utilizar o termo Pré-Cambriano. E toda vez que se utiliza o termo Pré-Cambriano, se faz referência à junção desses dois momentos, tá? Arqueano e Proterozoico. Se utilizar os dois de maneira separada, aí você tem que entender. No Arqueano você ainda não tem a formação de vida, mas já tem a solidificação da Terra, né? E no Proterozoico, formação de vida mais primitiva possível, tá? No Pré-Cambriano, todos os eventos se misturam, tá bom? Bom, então se tivesse que falar de Pré-Cambriano, precisa saber, ó, que você vai ter a formação da Terra, solidificação da crosta terrestre. Associado a essa solidificação da crosta terrestre, é fundamental você lembrar da formação dos chamados escudos cristalinos, tá? Já ouviram falar, né, nos chamados escudos cristalinos, né? Tá aqui, ó. Tô até fazendo um tiquezinho aqui nele, tá? Escudo cristalino nada mais é do que magma que passa por processos de solidificação. O que está acontecendo com a Terra lá no Arqueano? Ela não está solidificando? Então ela está passando por um processo de solidificação. Aquele magma que se solidifica de maneira mais lenta, e isso eu vou ter calma para explicar para vocês em outro momento, é o que vai dar origem às chamadas rochas cristalinas. E as rochas cristalinas dão origem à estrutura geológica que a gente chama de escudo cristalino. Observação fundamental, que para esse momento sim vai ser importante. Toda vez que a gente fala de escudo cristalino, a gente está falando de um tipo de estrutura geológica extremamente antiga. Nós estamos falando de um tipo de rocha que está se formando lá no Arqueano ou no Proterozoico, tá bom? E assim, é justamente nesses escudos cristalinos que muitas vezes a gente pode encontrar os chamados recursos metálicos. Vocês estão estudando lá com o professor Panella, se é que já não começaram, já não terminaram, não sei exatamente que ponto da matéria que vocês estão, tá? Mas que é o caso aí do ouro, do ferro, né, do estanho e de tantos outros recursos aí que são importantíssimos para o homem. E você começa a entender por que é fundamental, então, você conhecer um pouco mais sobre o tempo geológico, tá bom? Sob o ponto de vista de vida, e aí é proterozoico, hein? Formação das primeiras bactérias, fungos, algas, tá? Invertebrados os mais simples possíveis, aqui que não vai ter concha, por exemplo, tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui durante este primeiro evento geológico aqui que eu já estou associando, Arqueano e Proterozoico, tá bom? Beleza? Tá. Depois, turma, eu vou seguir aqui com vocês para comentar um pouquinho, ó, aqui a ideia, lá, o Éon, né? Fanerozoico, né, dividido em era paleozoica, mesozoica e cenozoica, só para a gente entender essa sequência aí que eu estou fazendo, tá? Tal como eu tinha mostrado lá na tabela, né? Lembra lá da tabela, você tem os 3 éons, né? E aí, arqueozoico e proterozoico, você não tem nenhuma era. O fanerozoico, você vai ter a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. E aí as 3 eras você tem que conhecer, tá? Então vamos começar aqui pela paleozoica, tá? Paleozoica, início dela se dá mais ou menos a aproximadamente 550 milhões de anos, tá? O que eu tenho que saber de evento importante para a geografia que ocorre durante este momento? Bom, durante este momento da era paleozoica, nós temos aqui como principal destaque a formação do supercontinente aí que a gente chama de Pangeia. Lembra da Pangeia, né? Pangeia é todos os continentes no único ponto, né? Um supercontinente rodeado por um único superoceano que a gente chama de Pantalassa, tá? Então, neste momento aí o que a gente tem é a formação da Pangeia e da Pantalassa.
vale aqui uma observação que é muito interessante para as aulas que depois a gente vai construir quando a gente for falar de estrutura geológica, tá? Estamos falando da formação da Pangeia. O que significa dizer que antes você já tinha outros tipos de estruturas e de configuração dos continentes. Todo mundo acha que a primeira configuração de continente é a Pangeia. Não é, tá? Tanto é verdade que o que está acontecendo é que os continentes eles estão se colidindo num único ponto para a formação dessa única massa continental. Costa brasileira e costa africana, por exemplo, nesse momento elas estão colidindo, né? Quando você tem colisão de dois continentes, você não tem a formação dos chamados dobramentos. Dobramentos, lembra desse termo? Lembra que o dobramento é a formação, é a origem da formação de uma montanha? Exatamente. Quando você vai para as regiões mais próximas do litoral do Brasil, você não passa por um tipo de relevo que é chamado de relevo mamelonar, que é onde a gente observa a formação de meias laranjas, né? Os chamados, pelo Aziz Absaber, né? Mares de morros. Isso que você está vendo aí, chamados mares de morros, né? Mares de morros, é resultado de intenso desgaste de dobramentos que ocorreram lá no pré-cambriano, tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, tá? O que acontece é o seguinte, lá no pré-cambriano, sim, há bilhões de anos, costa brasileira e costa africana se colide, forma dobras dos dois lados. Essas dobras são as montanhas antigas, né? Essas montanhas antigas, no passado geológico, elas eram de maior altitude, mas com o passar do tempo, o que foi acontecendo com elas? Elas foram sofrendo um processo de desgaste e aí elas foram ficando cada vez mais arredondadas, tal como nós temos aqui no meu desenho. Na era paleozoica, 550 milhões de anos, todos os continentes já estão grudadinhos. Aí todos os continentes estão grudadinhos, o que você vai ter a formação em termo continental? Exatamente, da Pangeia, cercada por um único oceano que a gente vai chamar de Pantalassa. Nós vamos ter uma aula só para discutir isso, fica tranquilo. Por enquanto o objetivo aqui é só falar das eras geológicas e do que está acontecendo em cada momento deles, tá? Nós temos também as chamadas bacias carboníferas, tá? O que são as bacias carboníferas que estão se formando aí no Paleozoico? São bacias sedimentares, ou seja, áreas mais deprimidas com relação aos relevos de entorno que foram cobertos por camadas de sedimentos. Só que o que está acontecendo aqui é o seguinte, você já tem o desenvolvimento de florestas antigas. Então você tem florestas antigas que foram cobertas por camadas de sedimentos, tá? Isso aí depois de milhões e milhões de anos vai dar origem ao carvão mineral. Grava isso que isso é importantíssimo, hein? Carvão mineral, tá? Carvão mineral nada mais é do que plantas antigas lá do Paleozoico que foram soterradas por camadas de sedimentos e que, portanto, sofreram com altas temperaturas e com altas pressões, tá legal? Sob o ponto de vista de biodiversidade, o que a gente está tendo aqui? Ó? Desenvolvimento de peixes, de anfíbios, de répteis, invertebrados mais complexos, com formação inclusive de conchas e assim sucessivamente. Tranquilos? Beleza? Vamos passar para a próxima. Vamos lá, Charles. Ok? Podemos ir? Podemos ir! Então vamos lá, então, vai. Agora eu estou até narrando o Charles agora. Você vê o nível da coisa, hein? É estado de quarentena, né, gente? Vocês sabem como é que é, né? Bom, vamos lá, ó. Mesozoica. Mesozoica já é uma era que começa há aproximadamente 250 milhões de anos e ela é marcada justamente aí pelo Charles, né, ó. Aparecem os dinossauros como seres dominantes aí no planeta Terra e eles também desaparecem durante a era Mesozoica, infelizmente para eles, felizmente para a gente, né? Então, dinossauros é uma característica importante aí da era Mesozoica, tá? Aqui a gente vai começar a assistir a fragmentação da Pangeia, né? Então, você vai ter a fragmentação da Pangeia até chegar à configuração que nós temos hoje, tá? E nós também temos formação de bacias sedimentares que depois daria origem a um óleo negro e viscoso que é muito importante, que a gente chama de petróleo, tá? Petróleo nada mais é do que detritos orgânicos que se acumulam aí
em regiões sedimentares, né? E que também vão sofrer com altas pressões e com altas temperaturas e que depois se transformariam aí nesse ouro negro, né? Bem, aqui está a discussão da Era Mesozoica, tá? Por fim, período geológico mais recente, atenção, Era Cenozoica, que é dividido em dois momentos, tá? Quando eu digo dois momentos, eu estou falando dois períodos, tá? Então lembra quando eu mostrei a tabela geológica lá para você? Lembra? Eu não mostrei para vocês que existem alguns períodos? Mostrei, não mostrei? Os períodos mais importantes que você precisa de fato conhecer são esses dois aqui, ó. Terciário e quaternário, tá? Terciário mais antigo, faz parte da Era Cenozoica, lembra sempre disso, tá? Começa lá aproximadamente 65 milhões de anos, tá? Quaternário, mais recente ainda, 1,8 milhão de anos, tá bom? Observação importante, eventos que ocorrem aí em cada uma dessas eras que você precisa conhecer. Vamos lá. No terciário, a gente caracteriza, sobretudo pela formação dos chamados dobramentos modernos, tá? Professor, o que são os dobramentos? É aquilo que eu havia explicado, né? Você tem duas placas em rota de colisão, uma tromba com a outra, por diferença de densidade, essa vai para debaixo da placa, e essa daqui, por atrito, ela começa a dobrar. Essa dobra é o que dá origem às montanhas, tá bom? Nós estamos falando então, por exemplo, dos Andes. Nós estamos falando, por exemplo, da Cordilheira do Atlas. A gente está falando do Himalaia, dos rochosos e assim sucessivamente, tá bom? Olha o termo dobramento moderno. Por que é o termo dobramento moderno? Bom, primeira questão de dobra, ok, né? Você está percebendo que pelo atrito das duas placas, você está tendo a formação de uma dobra. E moderno, pessoal, por quê? Porque está acontecendo na Era Cenozoica. E aí faça a diferença do que eu havia mencionado quando a gente estava falando do caso do Brasil, né? O Brasil tem dobramentos, só que os dobramentos que ocorreram aqui são dobramentos lá do pré-cambriano. Lembra sempre disso. São dobramentos lá do pré-cambriano, tá legal? Então, por isso que eles são caracterizados como dobramentos antigos. E por isso que você vê o desenho lá no horizonte de meias laranjas. Por isso, mares de morros, tá bom? Isso aqui no passado era uma montanha. A montanha sofreu processo de desgaste em virtude da alternância de temperatura, da chuva, umidade e uma série de outros agentes aí que também a gente vai ter o prazo de estudar, tá? E por isso foi ficando cada vez mais rebaixado. Agora, quando você olha lá para o Himalaia, quando você olha lá para os Andes, você vê relevo aí de altitude significativa, não é mesmo? E no Himalaia, por exemplo, você tem altitudes que superam às vezes 8.000 metros, né? Imagina isso, olha isso. Tá? O próprio Everest, aí, considerado o ponto mais alto do nosso planeta, faz parte aí da Cordilheira do Himalaia. Tranquilos? Ok? Vale lembrar que é lógico que isso é um processo, né? Então é evidente que no começo do quaternário você também vai ter a formação de dobramentos modernos, tá? Mas o que de fato vai marcar o quaternário vai ser a origem do próprio ser humano. E aqui a gente tem a noção básica, né? Dentro de tudo isso que está acontecendo, sob o ponto de vista geológico, o homem é o último evento, tá? O último evento e quase o evento mais insignificante aí dentro das discussões. Tranquilos? Beleza? Ó, para poder tá aqui de novo a tabela, tá? Se quiser depois dar uma olhadinha com calma, dá uma pausa aí no seu vídeo, tá? Mas só para a gente poder encerrar essa discussão aí, ó, eu quero fazer alguns exercícios aqui com vocês que estão sendo propostos aí no seu material, tá? Então nós temos ali dos exercícios de sala, o número 2 aí que eu gostaria de fazer junto com vocês. Eu até copiei ele para a tela aí para a gente poder fazer, tá? É um exercíciozinho bem tranquilo, aqueles de associar a coluna, tá? Olha só que interessante, ó. A primeira coluna indica a sequência correta das eras geológicas. Relacione a segunda coluna mostrando os principais eventos que ocorrem em cada período, tá? Então nós temos aqui o pré-cambriano e olha aqui o destaque que ele quer dar quando ele está falando do pré-cambriano, azoica. Então ele está falando do arqueozoico, tá? Depois nós temos aqui o proterozoico, tá? Paleozoico, mesozoico, cenozoico. Vamos lá. Solidificação da crosta terrestre. Todo mundo já tem que pensar logo de cara, pré-cambriano. Só que tem que lembrar, ó,
pré-cambriano dividido em dois momentos, né? Arqueozoico e proterozoico, arqueano e proterozoico, ou simplesmente azoica, como está proposto aí no exercício, tá? Então, pré-cambriano, momento da azoico, vai ser solidificação da crosta terrestre sem vida, tá? Então, a letra A você já coloca logo de cara aqui, tá? Dinossauro. Charles, ajuda aí a gente. Quando que os dinossauros surgiram mesmo? Ah, muito bem. Era mesozoica. Então faz lá o B aqui na sequência. Aparecimento do ser humano. Acabamos de verificar, né? Qual o momento que é? O momento mais próximo da gente? Cenozoico, não é verdade? Então vamos colocar aqui a letrinha E, tá? Desenvolvimento das primeiras formas de vida na água. Primeira forma de vida, aquelas mais simples possíveis, ainda vai se dar quando? Lá no proterozoico. Então, qual que vai vir aqui? Exatamente, o B. Tá? Opa, tô olhando aqui, eu falei certo, mas eu anotei errado, hein? Coloquei B aqui, ó, surgimento dos dinossauros. Eu fiquei triste, hein, meu, com isso. Até fiz cagada aqui, mexi aqui, pera aí, deixa eu voltar um pouquinho para cá, vamos ver se agora melhora. Ixi, piorou, hein? Pera aí, turma, eu vou fazer uma pausa aqui e já volto aqui com isso aqui consertado. Um minuto. Ó, voltei, hein? Voltei. Charles me ajudou aqui, a gente conseguiu reorganizar aqui o esquema, tá? Só que eu tive que refazer aí, né? Então, vamos lá, de novo, ó. Repetindo. Então, ó, solidificação da crosta terrestre, período sem vida. Vai ser momento azoico, tá? Então, letra A aqui. Aqui eu tinha colocado B, hein? Eu falei certo, mas me confundi na hora de escrever aqui. Surgimento dos dinossauros. Charles me confundiu, a culpa é dele. Mesozoica, tá? Momento era mesozoica, tá? Aparecimento do ser humano, cenozoico, né? Desenvolvimento das primeiras formas de vida na água, proterozoico, e tem B, portanto, né? Surgimento da vida na Terra e formação do carvão mineral. Quando ele está falando surgimento da vida na Terra, ele está falando dos continentes, tá? E aqui formação do carvão mineral, tá? Quando que nós vamos ter a formação das bacias carboníferas mesmo? Exatamente, durante o Paleozoico. Tranquilos? Dúvidas? Perguntinhas? Só mais um aí, só para a gente poder se divertir um pouquinho mais, vai? Lá na tarefa mínima, você tem esse exercício muito tranquilinho também, mas eu estou mostrando eles, mas para você ver que de fato você tem que ter essas noçõezinhas aí que eu passei para vocês de tempo geológico, né? Tal como naquela associação de colunas ou como nós vamos fazer aqui agora, quer ver? Registra o aparecimento dos seres humanos modernos, Homo sapiens, e também conhecido como o período das grandes glaciações. Essa também é uma outra observação que havia até me esquecido de fazer com vocês, né? Durante o Quaternário a gente também vai ter a formação das últimas glaciações, então já fica isso aí também como um outro registro interessante, tá? Considerando a escala de tempo geológico, os fatos apontados acima ocorreram no período Cambriano? Não. Carbonífero? Não. Cretáceo? Não. Terciário? Não. Quaternário, tá bom? Período Quaternário. Era Cenozoica, período Quaternário. Tranquilos? Vou deixar uma dica aí para vocês, tá? Lá na série Enem, você tem esse exercício 19 que vale muito a pena você dar uma olhadinha. É um exercício clássico, certamente aí você que já estuda já há bastante tempo já deve até ter feito esse exercício, tá? Dá uma olhadinha nele, faz ele com bastante calma, com bastante tranquilidade, que ele é fácil, você vai tirar de letra e vai ter um bom exemplo aí de exercício de vestibular, tá? No mais, turma, era esse o recadinho que eu queria passar para vocês. Um abraço carinhoso para todo mundo aí. Eu já tenho deixado aí com vocês aí as minhas redes sociais já há bastante tempo. prof.filipe.gel, tá? .gel, opa, não saiu aqui, .gel, tá? É meu Instagram, tudo bem? Se quiser pode seguir o professor lá, pode tirar suas dúvidas, que eu estou dispondo aí um tempo aí justamente para fazer isso. Aliás, quero também aproveitar a oportunidade aí para agradecer, né? Todo mundo aí que está procurando um professor, está tirando suas dúvidas, né? E está continuando os seus estudos, né? Apesar das dificuldades aí que a gente está tendo nos últimos dias, estou vendo que está tocando a rotina. E eu acho que tem que ser isso mesmo, tá? Então, um abraço carinhoso aí para todo mundo, tá? Fiquem com Deus e
Até o nosso próximo encontro, hein? Adiós.